Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Levítico, capítulo 9. Levítico 9, todo o capítulo, não é um capítulo tão extenso, trata de um único tema, nós vamos lê-lo, e o Senhor permitindo, teremos toda a exposição hoje pela manhã. Verso 1. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar e em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Santo Deus, já chegamos agora à Tua palavra com uma expectativa de que vamos ouvir, Senhor Deus, a Tua voz agora. Ouvimos na leitura, mas ouviremos também na pregação. O Senhor nos garante que a Tua palavra, quando é pregada de maneira fiel, de maneira bíblica, a pregação da Tua palavra é a Tua palavra. E o que há de mais importante, Senhor Deus, nessa manhã, do que ouvirmos a Tua voz? Estamos certos, Senhor Deus, dos benefícios
mas ainda mais certos da nossa incapacidade de te ouvir. Então te pedimos, Senhor Deus, desvenda os nossos olhos, a fim de que possamos enxergar as maravilhas da tua lei e que Cristo, sendo exaltado no nosso meio, possa mudar a nossa vida, aclarar, Senhor Deus, as doutrinas, aumentar a nossa fé, nos dar gozo, Senhor Deus, e renovação da nossa esperança, mudar o coração do endurecido e confortar o do quebrantado. Faz tudo isso, Senhor Deus, por meio do teu servo, pregador da palavra. Em suas muitas limitações, Senhor Deus, o abençoa para a tua própria glória, no nome do teu Filho. Amém. Todo estudante, toda pessoa que se prepara para uma determinada profissão, ele tem, durante o tempo de preparo, o auxílio, dos seus professores, dos seus mestres, dos mais experientes ao seu lado. E ele se beneficia dessas coisas. Ele aprende, existe um período em que ele vai praticar o que aprendeu, mas sempre sob a supervisão daqueles que são mais experientes. Isso se dá durante todo o processo de aprendizagem, até que chega o dia e o momento da sua formação. Você termina os seus estudos e você agora vai para o campo de trabalho. E tudo é mais complicado. Agora você está só, agora não tem mais professor, agora não tem mais auxílio tão de perto, você agora é provado nos seus conhecimentos. Todos nós que começamos a trabalhar, devemos nos lembrar dos primeiros dias, como foi difícil, como nós éramos atentos a cada detalhe, como é complicado você entrar numa nova profissão, desempenhar um novo trabalho, a responsabilidade que aquilo envolve, a necessidade de se lembrar de todas as instruções que foram dadas na formação. E nós somos extremamente temerosos com esse dia. Assim também é na vida de um pastor. Alguém que foi formado no seminário, que passou 4 anos com seus mestres, com seus tutores, que todo o trabalho que fazia era sob a supervisão de um pastor, e agora chega o dia da sua ordenação, é uma grande festa, é uma alegria, mas em seguida ele já precisa se deparar com os desafios do ministério. Desafios que são muitos, que são complexos, que exigem responsabilidade e dedicação, e que não há tempo para que você se prepare antes de começar, além do seminário. Você termina sua formação, você é experimentado por um presbitério, e em seguida, no outro dia, você está cuidando de um culto, dirigindo a liturgia, pregando, ministrando os sacramentos, aconselhando, visitando. Veja, você sai de um período onde você tinha supervisão e você é lançado em outro, imediatamente. Imagine a responsabilidade e os desafios de um jovem pastor, quando sai do seminário e começa a trabalhar na igreja. Por que eu digo isso? Porque tem tudo a ver com a narrativa, ou pelo menos com a transição entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Levítico. Capítulo 8 de Levítico, nós vimos na semana passada, é a ordenação dos ministros, os primeiros pastores da igreja do Senhor. Eles foram preparados, eles foram separados por Deus, houve santificação, houve um ritual de ordenação, e eles receberam investidura de autoridade, como manda a palavra do Senhor. Não eram homens que intentaram o ministério por seus próprios caminhos, mas eles foram separados por Deus.
Eles tinham autoridade delegada pelo Senhor por meio de Moisés para desempenhar o trabalho. Ou seja, estava tudo pronto. Eles foram formados, separados, ordenados, mas em seguida vem o desafio. Veja como isso se dá na demarcação de tempo que o livro de Levítico nos traz. Veja o verso 1 do capítulo 9. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Veja, por que o 8º dia? Porque se você voltar comigo para o capítulo anterior, capítulo 8, verso 33, a última parte da ordenação era um processo de 7 dias. Veja, verso 33. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Era um processo, são 7 dias. A palavra consagração, ela tem o mesmo significado aqui de ordenação. Eles estão sendo cheios, lembre-se, a palavra consagrar é encher, ou seja, a mão deles estava sendo cheia. Eles tinham muito trabalho para fazer. Durante 7 dias, eles ficaram esperando o processo se findar. Então, o início do capítulo 9 diz, ao 8º dia, ou seja, imediatamente após terminar a consagração, eles são chamados por Deus para o primeiro culto. Não deu tempo nem de pensar. Não deu tempo nem de festejar o novo estado em que eles se encontravam. Um dia eles eram ovelhas, no outro dia eles foram ordenados ao pastoreio e no dia seguinte eles já estão trabalhando. Porque é assim o ministério. Não tem tempo para ócio. Pastores ociosos são pastores negligentes. A palavra do Senhor nos ensina, sua mão está cheia, ou seja, você foi consagrado, está cheia de autoridade, não apenas, está cheia de trabalho para ser feito. Tem muita coisa para fazer. Os sacrifícios eram manhã e tarde, e eles se desgastavam nesses sacrifícios. O trabalho do pastor não é outro que não cuidando do culto. Porque o que era o culto na antiga aliança? O culto se resumia basicamente aos sacrifícios. Uma hora de leitura da palavra, orações, cânticos, mas principalmente sacrifícios. Então, no que o sacerdote se envolvia? No culto. No que um pastor se envolve nos nossos dias? Parece ser simples a resposta, no culto. Mas nem sempre é assim. Os pastores na nossa época muitas vezes se envolvem, se enchem com muitas outras atividades, menos com a que é o foco do seu trabalho. Entenda que quando nós falamos de culto, nós estamos falando aqui de preparação para o culto, não simplesmente do ritual em si, mas tudo que vem antes do culto. Porque alguém pensa assim, o pastor é aquele homem que só trabalha no domingo, porque não compreende o que está sendo dito aqui. O culto, o domingo, é o ápice do trabalho pastoral, quando ele vai desempenhar o que ele se preparou durante a semana. Então, o trabalho pastoral é durante toda a semana, aconselhando, ouvindo, ligando, procurando saber como as pessoas estão, se dedicando no trabalho, no ensino da palavra, preparando-se para o grande dia, quando as suas mãos vão estar cheias do trabalho público. O trabalho pastoral é um trabalho muitas vezes secreto, um trabalho reservado, para que num dia ele seja público. Mas no que se envolve, então, aqueles que não pregam no domingo? Há uma cultura no nosso meio, é de você, a cada domingo você chama um pregador, ou pelo menos um domingo sim, um domingo não, você tem um novo pregador naquela igreja. E a ideia é para que a igreja não
ela não se constrange em todo domingo ter o mesmo pregador. Então você vai variando. E nisso você vai percebendo que o trabalho principal do pastor está sendo terceirizado. Porque um dia fulano prega, outro dia ciclano prega, e ele não consegue conhecer nunca a congregação. A congregação ela é conhecida no trabalho, no foco que o pastor tem, naquilo que ele foi chamado: ensino, oração e ministração dos sacramentos. Quanto mais ele prega, quanto mais ele aconselha, quanto mais ele visita, mais ele conhece a congregação. Quanto mais ele terceiriza essas coisas, se preocupando, por exemplo, com evento, com encontro disso e daquilo, que tem o seu valor, e é bom que a gente sempre lembre disso. É possível que uma igreja tenha bons eventos, mas a continuidade e a frequência exacerbada desse tipo de evento tira o foco do pastor. Essa semana eu me encontrei com um pastor de outra denominação, que é uma denominação conhecida pelo evangelismo, e ele disse que, inclusive criticando a sua própria denominação, porque ele entende que não é o foco do pastoreio, ele disse que na sua denominação, um bom pastor é o pastor que constrói. Veja só qual é o significado do pastoreio para eles. É aquela pessoa que se destaca na construção de prédios para a igreja. Ou seja, um ministro que tem um ministério profícuo é o ministro que já construiu 10 prédios para a igreja se reunir. Aquele que faz a igreja crescer, aquele que aumenta a arrecadação. Ou seja, ele é como que um administrador. Ele se parece mais com um construtor, com um gerente, com qualquer outra coisa desse mundo do que com um pastor da Igreja de Cristo. Porque ele se envolve demais naquilo que não é seu foco. Os pastores da igreja, logo que saíram da ordenação, no dia seguinte, já estavam se preocupando com o que é o foco do ministério: palavra e sacramentos. Quando você entende palavra e sacramentos, você precisa englobar todo o resto: visita, aconselhamento, trabalho de pesquisa. Tudo isso compõe o trabalho do ministro. E não tem tempo para o ócio. Ele precisa cuidar da casa do Senhor. Um segundo significado para esse 8º dia, nos diz muito. Porque perceba, existem tantas informações para um narrador nos trazer. Tem tanta coisa. É uma das características da narrativa bíblica ou dos textos bíblicos como um todo. É a ideia de que ele é seletivo. O narrador ele é seletivo nas suas informações. Muita coisa para falar e ele escolhe determinada informação. E essa informação que vem logo no começo, ao 8º dia, está nos ensinando algo. Porque não é só a importância, mas a demarcação de um tempo, ao 8º dia. Quando você olha para a sua Bíblia, você consegue diferenciar um capítulo do outro de maneira muito simples, porque você tem uma Bíblia que nós podemos considerar moderna, no sentido da sua, não do seu texto, mas moderna no sentido da sua organização. Nós temos uma Bíblia que é organizada por versículo, por capítulo, por livro, mas o texto original, ele não é tão bem organizado assim. É um texto corrido, sem ponto, sem vírgula, sem diferença de capítulo para capítulo. Como é que um leitor original saberia quando terminou uma sessão e vai começar outra? Você tem pontos na narrativa. Por exemplo, quando você diz, naquele tempo, ou seja, uma mudança da cena. Ou então, quando fala de um novo personagem, ele estava tratando de um determinado personagem e um terceiro entra. Então, ali mudou também a sessão. Então, perceba que aqui no verso 1, você tem uma cena que está iniciando. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão. Por que o 8º dia? Nós já vimos que
7 dias foram a consagração dos sacerdotes. Por que, então, ao 8º dia? É intrigante, né? Porque o número 7 é um número que tem muito peso na Escritura. 6 dias o Senhor criou todas as coisas, ao 7º dia ele descansou. Jacó, quando foi trabalhar por sua esposa, ele trabalhou por 1 semana de anos, 7 anos. Depois, pela sua segunda esposa, mais 7 anos ele trabalhou. Você tem a ideia de que 7 é o número de uma completude, é o fechamento de um ciclo. Quando você pensa em semana de 7 dias, não entenda que é simplesmente uma convenção social, mas é porque Deus criou o mundo em 6 dias, ao 7º dia ele descansou. Ali foi demarcado o tempo. Ou seja, o tempo, as estações são demarcadas pelo Senhor da criação. Mas qual o significado do 8º dia? Ora, se 7 é a completude, o que é 8? 8 é o que vem depois dessa completude. A história se findou. 6 dias trabalharás, ao 7º descansarás. O que vem ao 8º é um novo ciclo. Um novo ciclo vai começar. Lembre que isso também se dá no dia do Senhor. Quantos dias eles esperavam? 6 dias no Antigo Testamento. Era o tempo para se esperar pelo dia do Senhor. Ao 7º dia, eles já não esperavam mais. Chegava o descanso. Então, esse princípio, ele se dá, por exemplo, nas festas de Israel. Você tem a primeira festa de Israel, lá em Êxodo, capítulo 12, a festa da Páscoa. Quantos dias a festa da Páscoa? 7 dias. O que é que vinha no dia seguinte, imediato à festa da Páscoa? Festa dos pães asmos e aquela festa que é chamada festa das primícias. 7 dias, no 8º dia, começa um novo ciclo. Por que primícias? Porque ali começa o período de plantio e colheita de Israel. Primícias é o primeiro fruto, ou seja, aquela primeira folhagem, a primeira ramagem que vai saindo. Então, eles consagravam os primeiros ramos ao Senhor. Qual o princípio aqui? Porque eles criam na promessa, se o Senhor deu o primeiro, Ele dará o todo. Então, a festa das primícias, em seguida a Páscoa é a redenção do meu pecado. Em seguida, você tem aquela festa que é chamada Festa dos Pães Asmos, que é a santificação, um período de tempo. Páscoa, 1 dia, e a santificação, um período de tempo. Depois, as primícias. Das primícias até a colheita, que é chamado Pentecostes. Penta, 50, né? Por que 50? Porque vão ser 7 semanas. 7 semanas, 49 dias. Quando é que vinha o Pentecostes? No 50º dia. No dia 50, ou seja, um ciclo de 7 semanas mais 1. O mesmo princípio está se dando ali. O que é que vinha na festa de Pentecostes? A colheita. Quando o Novo Testamento vai tratar da festa de Pentecostes, no livro de Atos, capítulo 2, o que é que acontece em Atos 2? Uma grande colheita. Quando o Espírito Santo da promessa desce, ali há um revestimento do Espírito para a pregação da palavra. Então Pedro prega o seu primeiro sermão e 3.000 almas se unem ao evangelismo de Pedro. Você tinha 120 e você passa a ter agora 3.120. Uma grande colheita. Porque um novo ciclo está começando. É exatamente o mesmo princípio do dia do Senhor. Abra comigo João capítulo 20, por favor. Porque o dia do Senhor já não é mais o sábado.
Jesus acabou de morrer. Nós estamos aqui no 3º dia após a morte do Senhor. E o texto tem como título a ressurreição de Jesus. Como é que João vai começar a narrativa que trata da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Leia, veja. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No primeiro dia da semana, ou seja, se passaram 7 dias, fechou-se o ciclo. Vai começar um novo ciclo. Que ciclo é esse? Agora é o Novo Testamento, a nova aliança. Quando a nova aliança começa? No primeiro dia da semana. Os discípulos estavam tão familiarizados com o que está sendo dito aqui, com esse princípio, que eles passam agora a se reunir num dia, não mais no sábado, mas no primeiro dia da semana. No mesmo capítulo, verso 19. Ao cair da tarde, daquele dia. Que dia? O primeiro da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quando é que a igreja vai se reunir agora? Não mais no 7º dia, mas no primeiro dia da semana. Ainda resta dúvida? Atos capítulo 20. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Primeiro, Paulo precisava viajar. Ele não viajou no primeiro dia da semana. Por quê? Porque ele estava envolvido nos negócios do Senhor. Qual o princípio do dia do Senhor? Não trabalharás. Mas por que não vai trabalhar? Porque é o dia do descanso. Não é o dia do descanso para ficar em casa sem fazer nada. Paulo tinha o que fazer. Paulo precisava viajar. Mas ele disse, no dia do Senhor, não. Nem viajar é lícito, se não for com um objetivo santo. Porque eu preciso estar envolvido nas coisas do Senhor. Que coisas são essas? Paulo diz, eu estou com o fim de partir o pão, palavras de Lucas, né? Citando aqui o culto. No primeiro dia da semana, estavam ali reunidos com o fim de partir o pão, e Paulo prolongou o discurso até meia-noite. Havia pregação, havia sacramentos e havia um povo reunido. O que é isso se não for um culto? E por que eles não se reuniram no sábado? Paulo era judeu. Por que não se reuniu no sábado? Porque desde João capítulo 20, nunca mais houve uma reunião como culto solene no sábado. De onde eles tiraram isso? Porque eles conheciam o princípio. 7 dias é um ciclo. Fechou-se o ciclo. Fechou com o quê? Cristo. Quando Cristo ressurge dos mortos? No 8º dia. Ou seja, ali está começando uma nova vida. Quando era a circuncisão? Ao 8º dia. Tudo isso para me ensinar. O trabalho agora é no primeiro dia da semana. Quando isso foi pela primeira vez pregado? Quando o sacerdote, pela primeira vez, foi ministrar o culto. Não foi no 8º dia da semana, mas foi no 8º dia depois da consagração. Para que o povo da antiga aliança já tivesse a esperança. Cristo virá. Ele vai morrer e ele vai ressuscitar dos mortos. E quando isso acontecer, uma nova era se abre, a era do Evangelho do Senhor, a nova aliança. Então voltemos para Levítico capítulo 9, já com esse entendimento.
eles começaram a trabalhar no 8º dia. Um novo ciclo se abriu ali. Há uma outra informação que pode passar desapercebida, né, pela leitura comum que nós fazemos em casa, mas que é extremamente importante, está no verso 2, diz assim: E disse Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Em primeiro lugar, antes de tratarmos da oferta em si, perceba a ideia. Moisés agora está falando para Arão, e Arão é que vai desempenhar o trabalho. Arão e seus filhos. Até aqui, Moisés tomava conta do culto, exercitava todos os serviços do culto, mas agora ele está passando para Arão. Por quê? Moisés cumpriu o seu trabalho e agora uma nova autoridade foi constituída. Isso é um pequeno detalhe. Arão e seus filhos. Você tem aqui jovens pastores cuidando do rebanho. E após a consagração deles, eles já têm autoridade para cuidar do culto. Há uma tendência nossa, né? E talvez isso esteja ligado com uma falsa compreensão a respeito da palavra presbítero. Presbítero, literalmente, quer dizer ancião. Mas por um motivo. Porque ele é ancião, então quer dizer, todo presbítero precisa ser velho. Nós não teríamos muita dificuldade aqui na nossa igreja, se esse fosse o princípio, né? Mas por que ancião? Porque ele é maduro na fé. Mas o presbiterato não é conhecido simplesmente por essa palavra, mas é também por bispo. O que é bispo? Supervisor de uma congregação. Também é conhecido como pastor, porque o presbítero é pastor. Ele cuida do rebanho. Ou seja, ele é maduro na fé, ele é um homem que tem olhar pastoral e ele supervisiona o rebanho. Não, isso não tem um caráter de idade, simplesmente. Ele recebe autoridade na ordenação. Por que eu digo isso? Porque é comum você olhar para um presbítero velho e a igreja ela tende a dar mais honra ao presbítero mais velho e ter mais dificuldade de responder às ordens do mais novo. Não existe esse princípio bíblico. Eles eram jovens pastores, Arão e seus filhos. E imediatamente depois da ordenação e da investidura de poder, a igreja se submeteu às ordens daqueles homens. Porque a ordem dele não é a ordem de um homem, mas a ordem do próprio Deus. Então, que fique claro isso. Imediatamente eles recebem autoridade. O contrário seria como na relação de um marido e da esposa. A esposa diz assim: eu não consigo me submeter ao meu marido porque ele não é um bom líder. Ele não conquistou minha liderança. Mas a Escritura não ensina isso. A Escritura diz: a mulher seja submissa ao seu próprio marido em tudo. Ponto. No ponto onde isso começa, quando você faz os votos de casamento, você diz: eu prometo honrar-lhe e submeter-me a ele. Ali começou a submissão. Você não vai conquistar essa posição. Ela foi dada pelo Senhor. A prova disso é que vem em seguida as ofertas. Qual é a primeira oferta que é trazida? Veja no verso 2. Toma um bezerro. Um bezerro. É interessante porque uma grande tragédia de Israel se deu por conta de um animal semelhante a esse. Se você se lembrar, Êxodo capítulo 32, 33, uma das maiores disciplinas que veio sobre Israel se deu por conta de um bezerro. Que bezerro? O chamado bezerro de ouro. Moisés estava no topo do monte, recebendo a lei do Senhor, e o povo aos pés do monte se tornou impaciente e começou a pedir a Arão
para que Arão fizesse um ídolo para que eles adorassem. Então eles pegaram as joias que foram dadas na saída do Egito pelas mãos do Senhor, e daquelas joias fundiram um bezerro de ouro. Veio um ídolo. Agora Deus está dizendo: o bezerro vai ser para a consagração do meu povo. Um bezerro pode ser um ídolo, o bezerro pode ser um elemento do culto santo ao Senhor. Que elemento é um bezerro? O que é que eu posso fazer com um bezerro? Ou um ídolo, ou eu posso adorar o Senhor. É exatamente isso que nós fazemos com os benefícios que Deus nos dá. Deus lhe dá um filho. O filho pode ser uma bênção, o filho pode ser um problema. Porque se você não cuidar do seu coração, o filho que é uma bênção do Senhor, a Escritura diz: os filhos são herança do Senhor. Mas eu pego a herança do Senhor e torno um ídolo. Eu adoro o meu filho, no lugar de adorar o Deus que deu meu filho. Deus me dá um emprego. Deus me dá crescimento profissional. O que é que eu faço com isso? Eu começo a idolatrar essas coisas. E ao invés de adorar o Deus que me deu, eu agora já não tenho mais tempo para essas coisas, porque eu preciso sacrificar ao meu ídolo. O mesmo bezerro pode ser um ídolo e pode ser um elemento de culto. Isso se dá lá fora, isso se dá aqui dentro. Veja só, Deus me dá, por exemplo, a bênção de ter o cântico, o louvor na igreja. O cântico tem o seu uso, o seu propósito dentro da organização do culto. Mas então nós começamos a centralizar o culto no louvor. E um louvor passa a ter 30, 40, 50 minutos. E as pessoas elas vêm para a igreja com o intuito, o louvor daquela igreja é maravilhoso. E começam a escolher a igreja por conta do louvor. Você veja, um elemento do culto que é bíblico e ordenado, eu mudo e viro um ídolo. Então aquelas pessoas que estão ali na liderança do louvor, elas se sentem, com o direito de terminar a sua apresentação, eles saem da igreja e ficam lá fora conversando. Por quê? Porque terminou o culto para eles. Eles tiram um todo pela parte. O louvor é importante? É, no seu lugar. Mas e a palavra? E os sacramentos? Aliás, o sacramento muitas vezes tem sido utilizado dessa mesma forma. Perceba-se na semana em que há ceia, como é que as igrejas se preparam. As pessoas dizem, não se deve ter ceia toda semana. Por quê? Porque senão nós vamos menosprezar a ceia. Nós não vamos dar o peso devido a ela. Não, é o contrário, nós deveríamos ter ceia toda semana, primeiro porque é um princípio bíblico, e depois para que as pessoas tenham esse mesmo temor toda semana. Porque se preparam diferente no dia da ceia. Porque se vestem diferente na semana de ceia. Irmãos que não vieram um mês inteiro para o culto, vêm no dia da ceia. E eu começo a tratar a ceia como um ídolo. A ceia do Senhor é mais uma parte do culto. É tão importante quanto a oração. É tão importante quanto a santa convocação, quanto a palavra. Eu não posso tirar um pedaço do culto e elevar acima dos outros, porque todos têm exatamente a mesma importância. É verdade que a liturgia me leva à pregação da palavra, mas o que é o cântico, senão o cântico da palavra? O que é a oração, senão a oração da palavra? O que é a ministração do sacramento sem a palavra? Está tudo interligado. E eu vou aprendendo o culto dessa forma, sem colocar um ídolo no meu coração. E em seguida, você tem o verso 2,
4, 6 e 23, sustentando um novo princípio. Veja o verso 6, que ele resume tudo isso. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Que glória é essa? A presença de Deus. É interessante porque durante toda a caminhada eles viam a presença do Senhor. Quando o povo caminhava no deserto, uma coluna de nuvem guardava o povo durante o dia contra o sol. Então eles viam a presença do Senhor naquela providência, e à noite uma coluna de fogo também os guardava do frio. Preste atenção nisso. Onde é que eu vejo a glória do Senhor? Às vezes a gente quer ver a glória do Senhor descendo. Um sonho, um êxtase, um arrepio, uma coisa assim mística. O povo que mais viu milagre, o povo que mais viu a glória do Senhor, visivelmente, via em coisas do dia a dia. Quando eles andavam e o sol não lhes molestava, ou seja, na providência do Senhor, ali estava a glória de Deus. Quando o frio não os tocava, porque a coluna de fogo os aquecia, eles viam a glória do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você quer ver a glória de Deus? Veja a roupa que você veste. Ela cuida contra o calor ou contra o frio. Veja a cama que você se deita. Ela lhe dá repouso. Veja a comida que você come, ela lhe dá força. Veja a igreja que você tem, ela lhe ensina o evangelho. Veja a família que Deus lhe deu, ela cuida de você. Veja tudo isso, e você ainda pergunta: onde está a presença do Senhor? A presença do Senhor nos acompanha na providência dEle. Às vezes a gente mistifica até mesmo a vida da igreja que passava pelo deserto. Eles não viram o mar se abrindo várias vezes, eles viram uma. Eles não viam fogo descendo todo dia, eles viam uma ou outra vez. O cotidiano da igreja era: Deus cuida do seu povo. A providência de Deus é a prova da sua glória. Ao mesmo tempo, você veja, na reunião do povo, ou seja, ele está convocando o povo para o primeiro culto. Quando vocês se reunirem, ali está a glória do Senhor. Ou seja, a presença de Deus se dá no culto. Se dá durante toda a semana, no seu trabalho, na sua casa, na sua saúde, mas especialmente nessa hora. Porque não há hora mais gloriosa para o crente do que o primeiro dia da semana. Qual é a prova disso? Deus está conosco. Lembrando sempre de Êxodo, porque todo o pano de fundo, que Levítico nos traz é Êxodo. Quando ele fala de glória descendo, da presença de Deus, eu preciso me lembrar do que aconteceu em Êxodo. Depois que o povo de Deus fez aquele bezerro, e eles se arrependeram, e eles disseram que precisavam renovar a aliança, e queriam que Deus acompanhasse Israel novamente pelo deserto, para chegar à terra da promessa, Deus disse assim: Moisés, diga a eles que eu vou dar o que eles querem. Eles não estavam apressados para chegar em Jerusalém? Eles não queriam chegar na terra que eu prometi? Então diga a eles que fiquem tranquilos, eu vou dar a terra da promessa. Só tem um detalhe: eu não vou mais com eles. Ou seja, a minha glória não vai os acompanhar. Eu vou dar o que vocês querem, mas eu não vou com vocês. O evangelho da prosperidade que se propõe nos nossos dias é justamente essa situação que Deus estava propondo ali.
Não que Deus apoie, mas ali é juízo do Senhor. Vocês querem um mundo? Vocês querem dinheiro, carro, fama, mansão? Se vocês quiserem, eu dou. Mas só tem uma coisa: eu não vou com vocês. Já pensou nisso? Todos os seus sonhos nessa terra podem ser realizados. Deus pode dar. Você pode receber das mãos de Deus toda a riqueza, toda a glória, toda a fama desse mundo. E mesmo assim Deus não vai estar com você. Se o seu coração está nessas coisas, Deus vai lhe dar para o seu juízo. Sabe qual foi a resposta do povo? O texto diz lá em Êxodo: ouvindo essas más notícias, porque para o crente isso é má notícia. Se Deus disser a mim, eu vou lhe dar toda a honra dessa terra, mas eu não vou estar com você, é a pior notícia que pode existir. Se Deus disser a você, eu vou lhe dar o céu, você quer o céu? Eu vou lhe dar, mas só tem uma coisa: rua de ouro, porta de diamante, o que você quiser vai ter lá, mas eu não vou estar lá. Leia Apocalipse, na descrição de Apocalipse 21 sobre a Nova Jerusalém. Ele fala de todas essas joias, essas maravilhas. Eu era pequeno, me lembro, minha avó me ensinava isso, né? Eu ficava impressionado como é descrita a Nova Jerusalém. Só que eu não entendia que o ouro e a prata que estão sendo ali descritos tem uma função: apontar para quem está ali. Porque quando você lê Apocalipse 21, você vê a diferença daquela terra porque lá está no meio o Cordeiro de Deus. O que é o céu? Andar com o Senhor. O que é um inferno? Andar sem Deus. Israel no deserto, com fome, nunca passou, mas se passasse, Deus estava ali. Israel no deserto, sob o sol, não tem problema, Deus está ali. Agora imagine você, o céu sem Deus. Esse é o pior inferno que você pode viver. Ter tudo nesse mundo e não ter o Senhor. O que é mais importante, Moisés disse, porque ali vos aparecerá a glória do Senhor. E em seguida, se você perceber, do verso 8 até o verso 21, que nós já lemos, vem uma variedade imensa de ofertas. Todas as ofertas que nós citamos, do capítulo 1 até o capítulo 7, elas são novamente postas aqui. E perceba, primeiro, a oferta pelo pecado do sacerdote, veja o verso 8. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Então vem a descrição das ofertas do sacerdote. E depois, no verso 15, depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Agora, como é que vai se dar o culto? Primeiro, ele pede perdão por si, o pastor, e depois ele pede perdão pelo outro. Aqui se dá a imperfeição desse pastoreio. Os sacerdotes foram limpos, consagrados, no capítulo 8. Ou seja, eles estavam, apesar de serem aptos, e aí na linguagem do Novo Testamento, irrepreensíveis, porque é necessário que um presbítero seja irrepreensível, mas eles não são perfeitos. Porque se fosse perfeito, não precisava apresentar oferta por si. Mas ele apresenta por si e depois
pelo povo. Que oferta era essa? Todo o sistema sacrificial. Holocausto, que é a oferta que consome todo o pecado, toda a oferta, né? A oferta que o animal é todo consumido. Oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado de ignorância, oferta pela culpa. Todo o sistema sacrificial precisava ser completamente observado. Por quê? Porque o culto é o tratamento do meu pecado. Várias ofertas para dizer uma só coisa: você está perdoado do seu pecado. Quantas vezes nós pedimos perdão no culto do Novo Testamento? Uma única vez. No começo do culto, depois de que o Senhor nos convoca para a adoração, na santa convocação, nós em seguida lemos a sua lei e precisamos confessar o nosso pecado. E vem a certeza do perdão. Uma única oração. O livro de Hebreus diz: porque por uma única oferta Ele nos aperfeiçoou de todo o nosso pecado. E a palavra de Deus, por meio de João, também nos ensina: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Ou seja, do holocausto, dos manjares, da culpa, da ignorância, da pacificação, tudo isso é resumido na obra de Cristo. Eu não preciso pedir perdão com todas essas ofertas, mas só uma única oração abarca tudo isso. Se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados. Como isso é possível? Leia comigo o último texto de hoje, 1 Pedro, capítulo 2. A partir do verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Preste atenção. Ele disse: o meu pecado foi perdoado por uma estrutura. Ele se ofereceu no meu lugar, exatamente como a oferta, que era entregue no lugar do pecador. Quando isso aconteceu, o meu pecado foi perdoado. E agora eu vivo para a justiça do Senhor. Quem é o Senhor? O pastor e o bispo da minha alma. Nós temos pastores que são bispos. Ou seja, eles cuidam do rebanho e eles supervisionam o rebanho. Mas um detalhe: pastores da Igreja de Cristo, o rebanho não é nosso. Ele disse: porque há um pastor e um bispo da nossa alma. A responsabilidade daqueles que tratam das coisas do Senhor. Eu não estou cuidando das minhas ovelhas, eu estou cuidando das ovelhas de Cristo. Ele é o pastor e o bispo da nossa alma, inclusive da alma dos pastores.
que é que isso nos leva a compreender? Quais são, então, as implicações práticas para a nossa vida? Em primeiro lugar, tratando aqui com aqueles que são ministros na casa do Senhor, tanto os ministros da misericórdia, os diáconos, quanto os ministros da palavra, do governo e da disciplina, os presbíteros. É muito bom, irmãos, é muito bom no início da nossa caminhada, quando nós acabamos de ser preparados e fomos lançados no ministério. Lembre-se vocês, que já estão há mais tempo, lembre-se como você era zeloso e cuidadoso. A falta de experiência nos traz isso, irmãos. Mais atenção e mais cuidado. Porque a gente sabe que qualquer deslize acontece um problema. O problema é que com o passar do tempo, a gente vai relaxando e se confiando na nossa própria experiência. Isso é um problema. Não é bom simplesmente começar bem. Os pastores da Igreja de Cristo precisam começar e terminar bem. Porque nós temos um pastor sobre nós, que é bispo, ou seja, é supervisor dessas almas. E ele vai cobrar da junta diaconal e do conselho dessa igreja cada alma que o Senhor nos deu. Então, muita atenção com o trabalho na casa do Senhor. Por outro lado, lembrem-se, aqueles que são membros da congregação. O finalzinho desse texto, ele cita, nós vamos trabalhar isso novamente quando estivermos no capítulo 10, mas ele cita: desceu fogo do céu sobre a oferta. Esse é o ponto. O fogo desceu do céu sobre a oferta. Ou seja, eles criam na promessa do Senhor Jesus Cristo. Então ofereceram uma oferta por si. Você que é a ovelha da igreja do Senhor, não tente trazer outra oferta para o culto que não seja o sangue de Cristo. Não tente chegar diante do Senhor, seja na sua oração particular, ou seja na sua oração pública, trazendo motivações que de alguma maneira justifiquem o seu pecado, ou que exaltem as suas boas obras. Porque eles foram perdoados. E a prova disso é que o Senhor tomou aquela oferta com o fogo do céu. Porque eles fizeram conforme o Senhor mandou, crendo na promessa. Se você ler o capítulo seguinte, Nadab e Abiú, que parecia que faziam tudo como Deus mandava, tentaram mudar um pouquinho o culto que o Senhor mandou, flexibilizar um pouquinho a doutrina, e o fogo, em vez de descer sobre a oferta, desceu sobre eles. E eles foram consumidos diante do Senhor. A verdade é essa: ou o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é consumido no nosso lugar, se tivermos fé nele, ou se nós quisermos alcançar a salvação pelos nossos méritos, o fogo nos consumirá. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.